Eu sou do Sindicato de Jornalistas, sim, senhora. Sou do Sindicato de Jornalistas e sou jornalista também. E trabalha em qual jornal? Algum jornal Eu daí ou trabalho não? para o... Sim, o Jornal de Angola. O único diário que nós temos, o Jornal de Angola, há 50 anos, temos O um único jornal de diário, Angola. que é o Jornal Público. O jornal público, né? Ok. Tá. Ele é público. É É o que público, seria a formalmente, nossa mas é agência. governamental. Mas Tipo a mas é nossa governamental. Agência Brasil, né? Exatamente. E depois da greve, vai continuar trabalhando ou não? O que tu acha? Normal. Normal, Neto. Normal. Felizmente, Tá. normal. Não. A nossa parte, zero, Neto. Não há. Não, eu digo Não por causa há. do jornal, né? Aqui no Brasil, jornalista quando faz Ah, greve, coitado. não, Neto, deixa-me dar nota de que os jornalistas em Angola não fizeram greve. Eu sou responsável do sindicato, mas nós, os jornalistas, estão a equacionar apenas Ah, entrar na última etapa da greve, porque nós queríamos, na verdade, como o governo utilizou os meios públicos para poder, vamos lá dizer, fazer uma pressão, para poder passar uma mensagem pública de que tem razão na negociação, nós tivemos de contar com a mídia privada para poder fazer esse contraponto, de modo que não fomos à greve. Não fomos à greve porque ficávamos sem um aliado. Pronto. entendi. Tá certo. Ok. Então, ô Sâmia, você quer falar alguma coisa primeiro? Eu já Eu queria. monopolizei aqui. Não, imagina. Eu queria, na verdade, agradecer ao Cândido por dispor aí do tempo para a gente. Na verdade, o Neto já tinha organizado aqui algumas perguntas que ele te adiantou, inclusive, não é, Cândido? E aí, assim, eu Ok? Sim. pretendo seguir esse roteiro, mas a gente pode, ao final das perguntas, deixar em aberto para você elaborar alguma questão que talvez não tenhamos, né, colocado aqui nas perguntas. Não, Samia, fique à vontade para colocar as questões que entender, a ordem não importa. Eu estou à vontade para responder qualquer questão, portanto, sem problema. Tá ótimo, tá bom. Eu vou só colocar você como principal aqui na tela para a gente Tá certo. dar um destaque para a sua participação Ok. aqui. Ok. O que eu vi é que vocês parecem que são parentes, né? Os dois são Teixeira. Pois é. Parentes da colonização, né? É da Porque colonização, exatamente. vem de Portugal, né? Os nossos descendentes devem ser os mesmos. Pois Colonizadores, é, claro. exatamente. Bom, Cândido, como o Neto comentou, a gente fez essa conversa, né, com o professor Admar, doutor Adriano, e aí a gente queria saber, eles falaram muito sobre a greve e tudo mais, a gente queria saber desse ponto de vista mais político, na sua opinião, qual que é o impacto da dívida externa sobre o empobrecimento e na construção da greve, né? É um impacto, é uma dívida enorme. Como sabem, a Angola tem uma dívida pública avaliada em 50 mil milhões de dólares. Não sei qual é a conversão. Nós, em Angola, temos uma numeração diferente do Brasil. O Brasil segue a numeração inglesa, nós seguimos uma numeração romana. Então, acho que 50 mil milhões deverão ser 50 bilhões para o Brasil, creio. Nós temos uma dívida de 50 mil milhões de dólares e isto representa que o orçamento geral do Estado, metade deste orçamento, 50,6%, serve para pagar a dívida pública. Portanto, ao governo fica com quase 50 e tal por cento a todas as despesas, quer despesa com pessoal, quando falamos de despesa com pessoal, salários para a função pública, e, como sabem, a função pública em Angola é muito densa, porque o maior empregador é o Estado em Angola, não é o privado. Nós não temos um setor privado tão robusto que acolha, pelo menos, a maior parte dos angolanos. A maior parte dos angolanos trabalha para o Estado, e os médicos, os professores, o Exército, a Polícia Nacional e o Exército
Estes são os 4 setores com maior número e que consomem a maior parte das receitas do Estado. Mas temos também todo um conjunto de problemas por resolver, como sabem. Agora não tem uma autoestrada, o que não permite, por exemplo, que haja um investimento fora dos centros urbanos. Por exemplo, a agricultura sofre com isso. A própria indústria é incipiente, não temos, nós quase que importamos tudo que consumimos aqui em Angola, fundamentalmente a questão industrial. É muito residual, só nos últimos anos começou a haver algum investimento privado, mas muito residual. E então a dívida pública tem uma expressão enorme no empobrecimento da população, porque o governo está quase que impedido, com as devidas aspas, de fazer um aumento, mas a par da dívida pública temos um problema gravíssimo que tem a ver com a disciplina orçamental e a qualidade da despesa, ou seja, é que as unidades orçamentadas, estamos a falar de unidades orçamentadas, são aquelas que beneficiam do Orçamento Geral do Estado, elas quase que não têm nenhuma disciplina. O Parlamento, o vosso Congresso aí, vocês chamam Congresso, nós chamamos aqui o Parlamento, não consegue acompanhar, por exemplo, não consegue fiscalizar no momento exato, na medida em que a conta geral, que é a execução do orçamento, ela é entregue 4, 3 anos depois da execução do orçamento, de modo que o Parlamento não tem condições de fiscalizar concretamente. Ou seja, como sabem, o Orçamento Geral do Estado é uma previsão de receitas e de despesa, aprovado esse Orçamento Geral do Estado, depois segue-se a fase da execução. Esta fase da execução, depois tem que haver uma conta geral, nós chamamos de conta geral, é o somatório da execução, daquilo que foi executado, daquilo que não foi executado, que tem que ser presente ao Parlamento, para o Parlamento poder fiscalizar exatamente se foi respeitado ou não as verbas alocadas para cada uma das unidades orçamentárias. O certo é que em Angola o Parlamento não consegue acompanhar porque o governo não respeita a Constituição. A Constituição estabelece que a conta geral devia ser entregue no ano anterior à aprovação do novo orçamento. O certo é que não sabe o que resulta numa indisciplina. E depois temos o Presidente da República que governa com decretos, com adjudicação direta, como nenhum outro na história, não é? Segundo o partido na oposição, a UNITA, que é o maior partido aqui na oposição, fez um levantamento da quantidade de decretos que adjudicam obras ou contratos diretamente. Isso chega a mais do que Angola solicitou, por exemplo, ao FMI, que são 3 mil milhões de dólares. Angola solicitou um apoio financeiro do Fundo Monetário Internacional avaliado em 3 mil milhões e, segundo o partido UNITA, no estudo que fez, no levantamento que fez, só da adjudicação direta ao presidente João Lourenço, que chegou ao poder em 2017, está a fazer o seu segundo e último mandato, já terá adjudicado mais do que 3 mil milhões. Portanto, estes problemas, que é a ausência de uma fiscalização eficaz, a qualidade da despesa, porque não há aqui uma despesa, ou seja, não há tido oportunidade, das decisões que o governo toma, às vezes, em priorizar este ou não aquele setor, parece não ser muito racional, de modo que, por exemplo, em Angola, as instituições gastam muito dinheiro, por exemplo, em comprar carros de luxo. Imagina, o Parlamento de Angola tem 220 deputados e em cada legislatura compra-se um carro avaliado em 200 mil dólares. Cada carro que um parlamentar, por exemplo, usa por 5 anos é avaliado em 200 mil dólares. Os últimos carros Lexus da marca Toyota, né, Lexus, portanto, todos os deputados têm, não é só o Parlamento, os tribunais também têm, também fazem isto, inclusive a administração pública, quando nós falamos aqui da administração pública, estamos a falar dos departamentos ministeriais, grande parte dos ministros, os secretários de Estado, os diretores nacionais, todos esses também andam com carros quase que do mesmo nível que os deputados. Portanto, a nossa opinião é que esta qualidade da despesa, ou seja, o facto do governo gastar em coisas que não são prioritárias, face às dificuldades financeiras, faz com que, por exemplo, Angola seja dos países lusófonos com o salário mínimo mais baixo de todos. Ou seja, nosso salário mínimo são 32 dólares.
Por exemplo, quando se compara com Cabo Verde, que vive de ajudas e não tem sequer o PIB de Angola, o Cabo Verde tem o salário mínimo, são 150 euros, por exemplo. Santo Tomé e Príncipe, que é aqui próximo de Angola, quase 45 minutos, e que Angola tem estado a fazer apoio para reforçar o seu orçamento, tem um salário mínimo avaliado em $100, por exemplo. Em Angola, o salário mínimo são $32. Portanto, é tudo isso. A questão da dívida, a indisciplina e as subfaturações, por exemplo. Uma obra em Angola pode eventualmente custar, ou seja, a mesma obra em Angola pode custar num determinado período, sem grande diferença de fatores, por exemplo, sem grandes fatores de fatores extras, pode custar de um ano ao outro, pode haver uma diferença de 10, 20, 30, 50 milhões de diferenças. Ou seja, um hospital da mesma dimensão, construído quase que no mesmo perímetro, pode ter 50 milhões um e depois o outro custar 70 milhões. Ou seja, há uma subfaturação que às vezes não há um grande controle. Então, o nosso problema, na essência, tem a ver, sim senhora, com a dívida pública, que é enorme, que é metade do Orçamento Geral do Estado, mas também tem a ver com essa questão da falta de controle, porque o nosso Parlamento, como sabem, o nosso Parlamento tem o MPLA como a bancada maioritária do MPLA e o presidente do MPLA, ou seja, o presidente do MPLA é simultaneamente o presidente da República. Na prática, o presidente da República domina o parlamento. Por quê? Porque o seu partido detém a maioria parlamentar. E aqui é uma disciplina partidária, ou seja, o sentido do voto do deputado tem que corresponder, pelo menos, àquilo que é a intenção e é o interesse do partido, de modo que quase que não temos um check and balance aqui. Nós não temos um check and balance e faz com que o Presidente da República, portanto, faça a gestão do país a seu belo prazer. Neto, não sei se você quer comentar alguma coisa. Agora está aberto seu microfone, né? Isso. Então, não, para mim está bem, não. Ele respondeu bem mais do que eu esperava. Então está bom. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Eu queria, na verdade, entrar aqui no tema sobre os recursos naturais, né? Que ele falou um pouco, né, de como que a dívida externa impacta, né, na vida e no empobrecimento da população, e dos recursos naturais, né? O manejo disso. O Neto comentou aqui que Angola e Nigéria estão disputando quem é o maior produtor africano de petróleo. Quem que fica, Cândido, com a renda petroleira? É o Estado angolano ou as transnacionais? Como que funciona isso? Bom, na verdade, como sabem, o Estado angolano não faz investimento nos equipamentos que permitem explorar petróleo. O Estado angolano faz a concessão das multinacionais, a Chevron, a British Petrol e tantas outras. Sim, temos aqui a Chevron americana, temos aqui a Total, a francesa, temos a British Petrol, temos a Shell, temos aqui também algum investimento chinês, que não tem grande expressão, mas fundamentalmente as principais empresas que exploram petróleo em Angola são a francesa, a Total, a Chevron americana, a British Petrol, que é britânica, e, portanto, essas são as principais empresas que exploram petróleo. E, como digo, o governo de Angola não faz investimento, quer dizer, espera, em princípio, dos impostos que aí advêm e, eventualmente, parte de alguns lucros em alguns blocos em que o governo de Angola, ou através da Sonangol, que é a empresa petrolífera, a empresa nacional petrolífera, a vossa Petrobras, por exemplo, aqui ela entra aqui como concessionária e às vezes é parceira neste ou naquele bloco petrolífero e tem alguma receita. Mas essas receitas, este dinheiro nunca foi controlado pelo Parlamento. Quer dizer, nós temos uma espécie de um Estado paralelo, que é a própria Sonangol. É que este dinheiro, os gestores da Sonangol recebem dinheiro diretamente. Este dinheiro não entra diretamente para o cofre do Estado, não vai para o Tesouro Nacional. É que ele vai para a conta da Sonangol. É a Sonangol que depois retira e remete para parte remete para o cofre, para o Tesouro. Mas é que ninguém sabe, ou seja, ninguém consegue ter um controle
porque não há prestação de contas, no sentido de que os gestores da Sonangol nunca vão ao Parlamento prestar contas, porque o nosso sistema de governo não permite, é supostamente presidencial, e sempre que o Parlamento quiser ouvir, quiser inquirir um ministro, quiser inquirir um gestor de uma empresa pública, tem de pedir autorização ao Presidente da República, e o Presidente da República autoriza. Mas o certo é que a maioria parlamentar não permite, às vezes, quando são matérias muito incômodas, não permite, bloqueia, através do mecanismo legal, bloqueia, por exemplo, esses inquéritos parlamentares, de modo que ninguém tem o controle de quanto é que a Sonangol arrecada e de quanto é que não sabemos. Só sabemos da contribuição que a Sonangol faz para o Tesouro. É um caixa 2 e é uma espécie de um caixa 2, na medida é um orçamento à parte, a oposição não tem controle disso, os cidadãos não têm controle disso, quem governa, basicamente, quem tem controle disso, basicamente, é o gestor principal da Sonangol e o Conselho e o Presidente da República, a quem ele presta contas diretamente, de modo que nós não temos sequer como nível. Olha, o que nós temos, basicamente, é uma ideia, é que, pronto, quando a receita, o Orçamento Geral do Estado em Angola é inscrita, a referência é inscrita com base no preço do barril de petróleo. Há esta previsão, ou seja, quando o barril de petróleo está acima, se pressupõe que a Sonangol vai contribuir mais, vai contribuir muito mais, por exemplo, para o Tesouro. Mas ela não contribui, quer dizer, o dinheiro não cai todo para a conta do Tesouro Nacional e depois retira essa metade, vai para a Sonangol. Não, é o contrário, a Sonangol recebe o dinheiro todo que vem do setor petrolífero e depois encaminha parte desta para o Tesouro Nacional. Bom, em função daquilo que é a contribuição prevista no Orçamento Geral do Estado. Imagina que o Orçamento Geral do Estado preveja que a Sonangol, que as receitas petrolíferas deverão ser 40% do orçamento. A Sonangol faz todo o esforço para arrecadar esses 40% e entregar. Se houver um superávit, por exemplo, se houver maior, é que a Sonangol não faz essa alocação direta superávit. Ele gera esse dinheiro diretamente com o presidente, de modo que não temos um controle exato das receitas petrolíferas. É verdade que nós, nos últimos anos, 2 últimos anos, Angola baixou no nível de produção de barris de petróleo, mas tivemos que sair da OPEP, como sabem, tivemos que sair da OPEP porque a cota que a OPEP estava a estabelecer não era compatível para Angola e Angola teve que abandonar a OPEP para poder ter esta liberdade de produzir um pouco mais sem ter que respeitar a cota estabelecida pela OPEP. Mas o que isso significa, por exemplo, para as receitas públicas? Não significa muito. Não significa muito porque não tem grande reflexo na renda pública. Sobretudo na vida dos cidadãos, não tem. O orçamento continua a ser o mesmo. Como dissemos, a principal forma de distribuição da riqueza é através dos salários. Os salários de um professor catedrático, aqui, por exemplo, tem um salário, antes deste aumento, um professor catedrático, para vocês terem uma ideia, que é um dos principais funcionários, que é um dos funcionários públicos do topo, por exemplo, tem um salário avaliadamente em quase $500. Pronto, $500 é o salário de um professor catedrático. Obviamente, nem é salário mínimo em Portugal, por exemplo, que são 800 euros, não é? Nem é sequer o salário mínimo em Portugal. Quer dizer que alguém que trabalha com devido respeito, quem trabalha, por exemplo, no restaurante, chega a ter um ordenado maior, um ordenado superior a um professor catedrático, por exemplo, em Angola. Portanto, não tem se refletido muito. E qual é a imagem que nós, como é que nós conseguimos aferir exatamente que este dinheiro não tem estado a, a ter um benefício na vida das pessoas? Basta depois olharmos para a vida, para o estilo de vida dos governantes, não é? É que qualquer governante, como sabem, qualquer governante em Angola, se estiver no cargo durante 5, 7 ou 8 anos, tendencialmente sai de lá milionário, não é? Milionário exatamente por causa da faturação, da subfaturação, e como saberão vocês, há muitos casos de corrupção, uma espécie de um lava-jato em Angola. Né? Nós temos uma espécie de um lava-jato cá em Angola, exatamente porque grande parte dos ex-ministros do anterior presidente estão a ser responsabilizados criminalmente por conta da gestão gravosa. Né? Por exemplo, a questão da dívida chinesa. Nós temos uma dívida com a China avaliada em quase 29 mil milhões, é que grande parte deste dinheiro ninguém tem, ou seja, não se sabe ao certo se esse dinheiro todo, de facto, o Estado terá usado nas obras.
a ideia que se tem é que este dinheiro, parte deste dinheiro ficou no bolso dos gestores que na realidade tinham a dívida consigo. Porquê? Porque o Parlamento não se pronunciou sobre esta dívida, ou seja, o Parlamento não autorizou sequer o governo a contrair esse empréstimo. Tampouco o Parlamento sabia qual era a dívida real que nós tínhamos com a China, não é? Portanto, enfim, é só para ter uma ideia concreta de que os recursos, quer petrolíferos, quer diamantíferos, por exemplo, com o anterior presidente, a filha do anterior presidente, por exemplo, era a principal compradora dos diamantes produzidos em Angola, ele é que determinava o preço. Né? Ele é que determinava o preço a pagar os nossos diamantes. De modo que a contribuição, por exemplo, das empresas diamantíferas para as nossas receitas era muito reduzida, porque parte das receitas quem determinava eram exatamente os filhos do presidente, né? Que tinham 3, 4 empresas que eram os principais produtores. Portanto, e como sabem, nós temos hoje um dos maiores kimberlitos, o quarto maior kimberlito, por exemplo, que é o Catoca, mas isso não tem grande reflexo, por exemplo, na vida dos angolanos. E falando exatamente sobre esse assunto que você já deu um início, Cândido, sobre a exploração de diamantes, né? Que há décadas é explorado pela De Beers, que fala, né? E não, hoje era De Beers, agora era De Beers, parte da Anglo-American, né? Exatamente. Pois, é que nunca os recursos naturais não há um controle sobre eles, porque as receitas arrecadadas com esses recursos, elas não vão parar diretamente no tesouro, elas vão parar na conta das empresas, depois são os gestores dessas empresas que, em função da previsão esperada no orçamento, elas alocam aquela verba esperada, ou seja, o Orçamento Geral do Estado é feito, por exemplo, tendo em conta receitas petrolíferas na ordem de 40%, 40 milhões. O que acontece é que a empresa petrolífera, no caso, a nossa empresa, a nossa Petrobras, faz o esforço de arrecadar 40% das receitas previstas no Orçamento Geral do Estado e aloca para a conta do Tesouro. O nosso orçamento, às vezes, prevê uma arrecadação uma receita de 30% vinda dos diamantes. As empresas diamantíferas angolanas fazem o esforço de arrecadar 30% dessas receitas e alocam para a conta do Tesouro. Ou seja, o dinheiro todo não vai parar para a conta do Tesouro Nacional, de modo que não se tem um controle exatamente dos recursos. Como disse, temos hoje o maior o quarto kimberlito do mundo, que nesta altura é a Catoca. A Catoca é uma empresa, é uma sociedade com os russos da La Rosa, por exemplo, russos da La Rosa e outras empresas, mas os reflexos destes valores, dessas receitas, não têm estado a ter grande impacto na vida dos angolanos. Bom, mais do que esperava, não estou a dizer que não haja, não se faça nada, quer dizer, sim senhora, de facto, de 2012, a altura em que houve a paragem da guerra, até hoje, cresceu o número de infraestruturas, hospitais, há muito mais hospitais, há muito mais universidades, mas estou aqui a fazer uma comparação, aquilo que era expectável era que tivéssemos um desenvolvimento 3, 4 vezes maior do que temos hoje, por exemplo. Era expectável por causa do nível de receitas que o país arrecadou neste curto período de espaço de tempo, mas o certo é que, como disse, não temos sequer uma autoestrada, não é? O nosso principal aeroporto não tem mais do que 3 salas de desembarque, por exemplo, que é o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Quem viaja para Angola, por exemplo, e se tiverem que chegar 3, 4 aviões, há uma processão enorme, porque não há capacidade para muito mais. Então, foi construído um novo hospital, também com endividamento chinês, como podem saber, e Angola solicitou um endividamento, um aeroporto que custou mais do que previsto, e ainda assim não está em funcionamento, porque não sabe quando é que ele arranca, e nem sabe ao certo qual é o impacto que ele vai ter na economia angolana. Entendi. Bom, aí aproveitando, é bom que você faz também várias comparações para a gente compreender, né, até com a Petrobras, Lava Jato. E aí vamos nesse mesmo sentido, porque aqui ao final da nossa ditadura empresarial militar, né, que foi de 64 a 85, nós tínhamos 2 partidos, né? Então se dizia na época que um dizia sim e outro sim, senhor.
A gente pode dizer que a mesma lógica se aplica ao bipartidarismo do MPLA e da UNITA, depois que a UNITA votou a lei antigreve, aceitou carros, verbas adicionais. Como que você acha que existe alguma comparação possível? Bom, não, por uma razão muito simples, é que o Partido UNITA, por exemplo, os membros do Partido UNITA têm grandes dificuldades de trabalhar na administração pública. Não têm muito acesso, porque ainda continuamos com algum resquício aqui, há uma dificuldade destes militantes da UNITA a serem admitidos na administração pública. De modo que um dos grandes refúgios para eles são os cargos políticos, como ser o Parlamento de Deputados. E por facto disso, eles não têm muitos meios, ou seja, não há muitos meios, eles não conseguem muitos meios. E o que se coloca é que, face à dificuldade que esse partido tem, como é que ele consegue sobreviver num contexto em que o MPLA domina o exército, domina a comunicação social, domina as grandes empresas públicas, domina o parlamento, domina a segurança do Estado, quer dizer, tem o controle de quase tudo. Como é que é possível fazer política neste contexto, não é? E depois nós temos estradas nacionais em que é difícil transpor com um carro normal, com um carro, vamos lá, um Renault Duster ou Duster, por exemplo, é difícil percorrer, por exemplo, as estradas nacionais, e para quem quer fazer política, para além disso, às vezes fica sujeito a ter que aceitar essas benesses, sim. É verdade que podia muito bem, a UNITA podia, e a grande crítica que a sociedade angolana tem feito é que se vocês não concordam exatamente com a forma de gestão, por que razão é que vocês aceitam esse tipo de viatura? É que nunca tivemos, por exemplo, da parte da UNITA, Partido UNITA, uma rejeição, não é? Podiam, inclusive, escolher outros carros mais baratos, por exemplo, um Toyota, um Land Cruiser, por exemplo, que é muito mais barato, não está na ordem de 200 e tal mil dólares, e por essa razão é que o Partido UNITA também é criticado. Eu compreendo, de certo modo, não compreendo que eles aceitem as viaturas, mas compreendo que eles estão num círculo muito mais apertado do que, por exemplo, o partido governante, não é? Partido governante. E depois o que acontece? O que acontece é que se a UNITA não tem nada a oferecer, não há muitos cidadãos que possam ser atraídos para militar neste partido. E então, uma das formas, às vezes, de ter militância é ter estes privilégios que permitam, às vezes, atrair alguns militantes, não é? E, fundamentalmente, militantes com qualidade, militantes que tenham capacidade técnica, que tenham uma formação muito elevada, que possam enriquecer a própria UNITA. De outro modo, não tem condições nenhuma de poder atrair quadros, de poder atrair pessoas que não sejam puramente seus militantes. Então, a UNITA, os partidos na oposição, do modo geral, estão aqui numa saia justa, de modo que sim, eles algumas vezes professam essa teologia de dizer sim, o outro diz mais ou menos. Então, eles professam forçadamente esta teologia, não é? Mas eles não têm muito mais, não têm muitos recursos, não têm muitos recursos. Interessante. Você quer comentar alguma coisa, Neto, sobre essa pergunta? Não, eu só queria voltar ainda à questão do petróleo. Eu estou com algum problema aqui de conexão, mas me chamou a atenção isso que você falou, que a Sonangol, que a renda petroleira não vai direto para o Banco Central, para o órgão que seja, né? Ele vai para a Sonangol. Isso me faz lembrar muito o que acontece na Venezuela com a PDVSA. Quer dizer, o dinheiro, toda a renda petroleira, ela vai direto para a PDVSA, e da PDVSA eles distribuem seu bel prazer. Um jornalista independente da Venezuela, o Domingos Alberto Rangel, até cunhou uma expressão que diz que é a boliburguesia. Eles dizem que é um governo bolivariano, então eles têm uma burguesia bolivariana, né? E realmente foi assim. Os 20 e poucos anos do chavismo, 30 quase, gerou uma burguesia com boina vermelha, não sei o quê, com o Che tatuado no braço, com fraseologias socialistas, mas que é uma burguesia nefasta mesmo. E é o mesmo esquema que você falou. Então, ele vai para o Sonangol, lá vai para a PDVSA. E dali eles fazem a repartição entre eles sem nenhum controle. Sem nenhum controle. Tanto é que quando os Estados Unidos resolve
criar alguma forma de embargo à Venezuela, ele não faz ao Estado, ele faz a PDVSA. O embargo é as contas da PDVSA nos Estados Unidos. Exatamente. E aí é que abre a crise Pois, entre eles. É muito interessante, o mesmo esquema, então. exatamente, Neto. Deixa-me dar nota de que o antigo vice-presidente, um dos mais, um dos gestores que mais tempo ficou à frente da Sonangol, é multimilionário. O ex-vice-presidente está foragido do país, quer dizer, teve que abandonar o país porque tinha aqui um processo, não é? O Manuel Vicente. Ele chegou à vice-presidência da República, foi o gestor que mais tempo esteve à Sonangol, é multimilionário, não é? É multimilionário e teve que abandonar, vivem todos em palácio. Depois, a filha do anterior presidente, que também geriu por um período muito curto a Sonangol, também está a enfrentar um processo exatamente porque fez negócio consigo próprio, né? Pagamentos de consultoria na ordem de 100 e tal milhões de dólares e tudo o resto é muito pouco tempo. Ou seja, aquilo não há um controle, não é? Não há um controle. O salário, por exemplo, imaginem para um país que tem imaginem para um país que tem um salário mínimo na ordem de $32, o presidente da Sonangol, o administrador da Sonangol, tem um salário de $50.000. Eu não sei quanto custa $50.000, não sei qual é a conversão agora para o Rio do Brasil, mas o salário do administrador da Sonangol é de $50.000 mês. Não sei É quantas muita coisa. vezes mais, não sei quantas vezes mais o salário mínimo nacional. Portanto, esta é a explicação e por isso é que toda a gente que passou na Sonangol não é pobre, nunca mais é pobre. Não há nenhum administrador que tenha passado na Sonangol que seja pobre. Não há. E por quê? Porque grande parte dos negócios, por exemplo, as empresas que ganham os contratos para explorar este ou aquele petróleo, depois aqueles serviços, os serviços que elas requerem, quer os serviços de manutenção, quer, por exemplo, os petroleiros, por exemplo, imaginem, os petroleiros, todos esses serviços, ou seja, todos esses serviços são os gestores da Sonangol que criam empresas e são essas empresas, esses gestores que prestam exatamente esse serviço. Não sei se vocês saberão, Angola é o segundo maior, está a disputar com a Nigéria, como vocês disseram, esta proeminência de quem é o maior produtor de petróleo em Angola, mas nós só temos uma refinaria, basicamente. E metade das nossas divisas, metade do nosso dinheiro é usado para comprar os derivados do petróleo. Portanto, Angola consome mais de 3 mil milhões, 1,3 mil milhões, ou seja, o principal produto de importação de Angola são os derivados de petróleo. São os derivados de petróleo. E consomem qualquer coisa como 1,3 mil milhões de dólares anualmente ao governo. Por essa razão é que se pretende retirar os tais subsídios aos combustíveis. Ora, o certo é que sem uma refinaria, nós vamos continuar exatamente a comprar petróleo. Só que vamos comprar um pouco mais caro. E isso tem reflexo na vida econômica. Por quê? Porque sobe tudo, não é? Quer dizer, é que se as pessoas compram petróleo o combustível mais caro, obviamente que tem reflexo no preço dos transportes públicos. E como sabem, agora não tem transportes públicos organizados, não temos, com exceção de Luanda, que tem uma empresa muito deficitária, que usa ônibus, por exemplo, nós não temos metro aqui, temos um comboio, mas não é um comboio velho, que não consegue o trem, não sei se vocês falam, brasileiros falam trem, nós falamos aqui comboio, só em Luanda, e não consegue transportar, não tem várias linhas, tem uma única linha, por exemplo, que sai do principal município de Luanda, por exemplo, até ao centro da cidade. Ponto. Esta é a única linha, não é? Quem quiser usar este transporte tem que estar nesta linha, sob pena de. Não há várias linhas como se conhece, por exemplo, no metrô ou em trem no Brasil. Portanto, nós temos um serviço de transportes públicos deficitário, quase que não há, e então nós recorremos aos candongueiros, nós designamos aqui os candongueiros, são esses exatamente que fazem o serviço de transporte público. E esses, obviamente, estabelecem os seus preços em função dos custos que têm, por exemplo, não é? A subida do preço do combustível, obviamente, vai impor que eles também subam o preço da corrida do táxi, porque tem mais custos. E isso, obviamente, vai inflacionar quer os custos de produção, dos poucos produtores que nós temos em Angola, também vão precisar, sobretudo, a pesca, sobretudo, então estamos aqui a pensar
que, em princípio, nos próximos dias, o custo de vida em Angola poderá subir muito mais. Como sabem, ao contrário de vocês, dos brasileiros, que consomem quase que 70%, 80% da produção agrícola é produzida no Brasil, nós não temos essa possibilidade. Importa-se tudo e então há uma asfixia às divisas. As poucas divisas que nós arrecadamos com a venda dos diamantes e do combustível, depois é muito disputada pelos bancos comerciais, porque o privado tem de importar a partir do estrangeiro, isso importa com dólares ou com euros, as divisas fundamentalmente estas, então isso tem um custo elevado, porque ele compra a divisa muito mais cara, porque há escassez de divisa, então tem de comprar no mercado paralelo, e quando se compra às vezes no mercado paralelo, através de um segundo esquema, a tendência é encarecer o produto contando exatamente com a subida, não é, da divisa. Portanto, é um quadro muito, muito, muito crítico. Perfeito. Acho que para encerrar, porque acho que em resumo a gente falou muito, né, sobre esses esquemas todos nas gestões, né, dos governos e das empresas, como que enriquece a poucos, né, e empobrece a população de modo geral. Então, entrando nesse assunto, né, que parte, né, da corrupção, né, dentro dessa gestão, o governo Lula ele teve sempre também estreitas relações com o grupo Odebrecht, né, que também é acusado de corrupção em todos os países que atuou. E o Lula esteve em Angola e em sua delegação tinha um representante da Odebrecht. E na reunião com o João Lourenço, ele deu conselhos como um irmão mais velho, né, digamos assim, e se calou frente aos presos políticos, à falta de liberdades democráticas no país. Se você encontrasse com Lula, Cândido, o que ele diria? Assim, qual que é a sua avaliação disso? Bom, eu entendo que a melhor maneira de aconselhar o presidente é democratizar o país, é ajudar a transparência. Não é trazer mais empresas que depois podem exatamente vão ter o mesmo destino que a Odebrecht fez. Por exemplo, as obras da Odebrecht em Angola, muitas delas acabaram sem grande qualidade, porque a Odebrecht acabava de fazer uma obra e não muito pouco tempo depois a obra quase que degradava, se destruía, a qualidade da Odebrecht, as obras, e continuava a ganhar grandes obras, sempre continuou a ganhar grandes obras, porque exatamente haviam também este conluio entre o governo PT e o PT, não tanto, mas fundamentalmente na gestão do presidente Lula, não é? Este conluio com o Odebrecht, quase que havia uma proteção desta empresa aqui, de modo que continuava mesmo, apesar da qualidade das obras, continuava a receber. Bom, eu se tivesse que aconselhar, se tivesse que falar com o presidente Lula, eu esperava exatamente que o presidente Lula pudesse fazer uma crítica mais concreta em relação ao regime político, em relação ao sistema de governo, em relação ao respeito dos direitos fundamentais. Se o presidente Lula se queixa do ataque à democracia, por exemplo, que aconteceu antes da tomada de posse do presidente Lula, era expectável que ele pudesse também fazer este apelo à democratização, porque há presos políticos em Angola, não é? Não há liberdade nos órgãos públicos. Os órgãos públicos concedem todo espaço, por exemplo, ao governo, os partidos da oposição não têm sequer espaço. Bom, o que nós esperamos do presidente que defende a liberdade, que defende a democracia, era exatamente transmitir esses valores ao presidente João Lourenço. Mas entendemos que não queria criar um irritante, não é? Não queria um irritante. Falou da fome, sim senhora, foi aplaudido, era uma questão a fome, mas a fome é a consequência da má gestão, a fome é a consequência da falta de transparência, a fome é a consequência do regime político que nós temos, a fome é a consequência, por exemplo, da ausência de uma liberdade de imprensa efetiva. Portanto, as liberdades têm uma grande influência na gestão do país, não é? E se o presidente Lula fala da fome, era importante não falar da consequência, mas da causa. Qual é a causa exatamente da fome? A causa da fome é a má gestão, a causa da fome é a falta de transparência, a causa da fome é a falta de liberdade, a causa da fome é uma democracia não efetiva concretamente, é uma democracia formal. Portanto, eu acho que sim, este era, na minha opinião, o ponto de vista que eu queria transmitir ao presidente Lula. Cândido, deixa eu fazer uma pergunta para você sobre a liberdade de imprensa. É uma coisa que sempre nos preocupa e que eu acho muito importante falar.
Em 2012, desapareceu aí uma jornalista da Guiné, Milocas, se não me engano, né? Milocas Pereira, sim. Isso. Me conta um pouco o que é isso, porque nós conhecemos um pouco esse caso aqui no Brasil e é uma violência muito grande. Desapareceu uma jornalista estrangeira dentro do país. Bom, como é que é isso? Explica um pouco para mim. Conta essa história um pouquinho para mim, se puder. Para nós, desculpe. Bom, César, nós não temos muitas informações. Por acaso, eu partilhei a redação com a Milocas Pereira, no Jornal de Angola. Eu conheci pessoalmente, trabalhava conosco, porque ela emigrou para Angola e colaborava no Jornal de Angola e dava aulas numa universidade, lecionava no curso de comunicação. Ora, subitamente, ela depois começou a tecer críticas ao governo, creio que era o governo do presidente, acho que era inicialmente o presidente Nuno Vieira, mas todos aqueles presidentes, ela tinha uma opinião muito crítica e parece-me que terá sido na base deste posicionamento dele muito crítico aos governos da Guiné que ela terá desaparecido. Mas o governo de Angola nunca explicou, o governo guinense também nunca pediu contas ao governo de Angola. Não consta, por exemplo, que o governo guinense tenha pedido satisfações ao governo de Angola, tenha se manifestado preocupação. Não ouvimos publicamente nada. A Embaixada da Guiné não fez sair sequer uma comunicação pública, não fez uma participação à polícia, não inquiriu a polícia, não abordou sequer as associações de jornalistas, não fez nenhuma diligência nesse sentido. O que para nós parece haver uma espécie de um crime encomendado, não é um crime encomendado, e não tanto eventualmente não tanto pelo governo de Angola, mas fundamentalmente pelo governo guinense. Agora, a nossa preocupação é que, sendo um cidadão que reside em Angola, obviamente que havia, independentemente do interesse ou não, havia que haver uma investigação para se apurar exatamente quem é, o que é que está por detrás disso. O certo é que não aconteceu. Mas, Neto, este é só um dos factos. Nós tivemos um jornalista, tivemos aqui em 94 um jornalista que foi morto à porta da sua própria casa e nunca foi esclarecido o assassinato, quem o assassinou. É um jornalista que tinha um jornal muito crítico, até hoje não se conhece. Deixa-me dar nota que em 2022 as residências de jornalistas em Angola tivemos 4 ocorrências. Assaltaram-se as residências de jornalistas. Uma representante, por exemplo, da Luz, a Luz é a agência de notícias portuguesa, em Angola, assaltaram a residência e levaram permanentemente, leva-se o computador. Quer dizer, as pessoas a dormirem, entram-se lá, não sabem como é que se entram nas residências dos jornalistas e levam-se os computadores. A sede do sindicato de jornalistas que eu dirijo, por exemplo, foi 4 vezes assaltada e de lá levaram apenas o computador. Sem arrombamento de portas, sem rigorosamente nada. Esta semana, um dos jornalistas mais antigos daqui da angolano, William Toné, viu a sua residência assaltada e também quiseram ir quiseram levar o computador, só que ele nesta altura encontrava-se ainda acordado e tiveram que sair. Mas não levaram mais nada, levaram os computadores. Aqui, a nossa Comissão da Carteira Ética, é a entidade que habilita os jornalistas a exercer a profissão. Há dias foi assaltada lá também a sua sede, levaram também o computador e, portanto, todas as ocorrências que estou aqui a narrar, né, não tem esclarecimento, até hoje a polícia não diz rigorosamente nada. O serviço de investigação não esclarece. Existe algum órgão de proteção, alguma rede de proteção, no caso de jornalistas, Cândido? Zero. Existe apenas o Sindicato do Jornalista, que faz a defesa pública, que faz essa defesa dos jornalistas, porque o sindicato não faz apenas a defesa de questões laborais, também faz a defesa das questões da liberdade de imprensa, e muito mais do que isso, porque nós surgimos exatamente para defender a liberdade de imprensa e depois as questões laborais. Só o Sindicato dos Jornalistas é que tem feito tem encabeçado desta parte, esta defesa pública dos jornalistas, mas não existe nenhuma proteção. Nós temos aqui a Procuradoria-Geral da República, não sei como é que é o Brasil, é o Ministério Público, no Brasil, o Ministério Público, que era suposto, por exemplo, conferir essa proteção aos jornalistas, mas também ela resguarda-se no silêncio. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. O Repórter Sem Fronteira... Não, tá bom. Não, só para explicar. O Repórter Sem Fronteira diz que Angola subiu 21 pontos em 2023.
estava na posição 125 para 104, quer dizer, melhorou as condições de trabalho do jornalista, né? Menos repressão e tal. Melhorou em Angola ou piorou dos outros? Explica aí para mim, como é que é isso aí? Não, não, pois, a questão é exatamente essa. Piorou dos outros, né? Não melhorou da Angola. Por quê? Porque, como sabem, os Repórteres Sem Fronteira classificam os países com aqueles países com liberdade considerada boa, aqueles países com liberdade considerada. Acho que travou, né? É. Vamos ver se volta. Você acha que já está boa a entrevista? Já dá para fazer coisa boa? Quem Eu domina a acho. comunicação social em Angola é o governo. Não, ô Alô, Cândido, Neto? repete Consegue de ouvir, novo, porque Samuel? travou. Cândido, Não, travou cortou. bem na Neto, parte que você falava da classificação dos Repórteres Sem Fronteiras. Alô? Oi. Alô? Tinha perdido aqui a conexão, mas estava a explicar, Neto e Samia, eu estava a explicar que os outros países é que pioraram e nós Uhum. não melhoramos. E a explicação é básica. Quem domina a comunicação social em Angola é o governo. E os órgãos são governamentais, não são públicos. Ora, não há televisão privada. A única televisão privada pertence ao partido MPLA. Portanto, todas as outras televisões que eram privadas, o governo confiscou na sequência do combate à corrupção. Estão na esfera do governo, ou estão ao serviço do governo. A maior rádio é a rádio pública. A rádio pública, o governo domina 44 canais, todos públicos. O governo é o único que tem jornal diário, não há mais jornais diários. E esse jornal diário não há. Quer dizer, o governo é omnipresente na comunicação social. E esses órgãos de comunicação social, na prática, fazem uma propaganda política, não fazem efetivamente jornalismo, porque não é possível encontrar nesses órgãos de comunicação social um texto que fiscalize, que questione, por exemplo, a gestão. Não é difícil. Os poucos órgãos de comunicação social que existem, um pertence à Rádio Igreja Católica, que é a Rádio Eclésia, mas não tem grandes meios e não consegue, de facto, contrapor esta força da comunicação social pública. Eu trabalho para um órgão público e não há grande liberdade. Eu peço-vos para fazer um exercício. Se olharem para a campanha política o ano passado, se olharem para 42 jornais, que equivale a, sim, se olharem para o Jornal de Angola, façam, por favor, um levantamento, onde ver que o Jornal de Angola colocou tantas vezes o presidente do MPLA na capa e não colocou de nenhum outro partido. Exatamente porque quase que não é. Não há aqui pluralidade de expressão. E por essa razão não pode. Não, os outros países é que taxaram, porque a pluralidade, a questão da liberdade, por exemplo, o principal regulador de Angola, aquele que concede a licença, é o governo, não é uma entidade reguladora. Tem uma entidade reguladora criada, mas essa entidade reguladora não tem poderes de regulação. Portanto, bom, o nosso quadro é muito, muito crítico. Não há hipótese nenhuma de haver melhoria. Aliás, em 2022, nós saímos à rua para protestar exatamente contra a censura, exatamente a intimidação aos jornalistas, e esse quadro não mudou até hoje. Pela primeira vez, os jornalistas foram à rua, fizeram uma marcha, portanto, em todo o território nacional, em todo o país, exatamente para se manifestar contra isso, e este quadro não mudou. Perfeito. Não sei se você quer fazer mais alguma pergunta, Sam. Ele pelo menos para mim, ele respondeu coisas muito importantes. Sim, sim. Acho que pode deixar em aberto para um fechamento, né? Ou se ficou alguma questão aí que possa ser Bom, compartilhada nós também. agradecemos. Não, nós agradecemos. Bom, nós agradecemos o vosso apoio. Imaginem o vosso apoio. Nós, à medida que fôssemos recebendo o vosso apoio, fazemos referência nas nossas comunicações públicas, e este apoio que vem de vocês depois mobiliza exatamente outros trabalhadores
transmite a ideia de que não estamos apenas só, não é? Não estamos a lutar só nós. Tem outros interessados, outros sindicatos que apoiam-nos e isso foi, de facto, muito, muito bom para nós. Muito obrigado desde já ao Neto e a Sâmia por esse apoio que vocês prestaram. Não, olha, Cândido, para nós é um orgulho conversar com vocês, né? Obrigado. Porque nós, a CSP com Lutas, a nossa central sindical, é independente do governo, de qualquer governo, independente dos empresários, e nós fazemos a luta assim. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a Central Única dos Trabalhadores, ela é bem poderosa, mas quando ela convida, quando ela faz um congresso, pelo menos antigamente, ela trazia os oficialistas para falar. Nós fazemos questão de trazer gente como vocês, ou fazer campanha juntos. Então, nós somos parte da rede sindical internacional de solidariedade e lutas. Somos sindicatos franceses, português, espanhol, italianos, inglês, então, e alguns africanos, inclusive. Nós queremos estender o convite para vocês a visitar nossa página, se sentirem, quererem saber mais sobre, quiserem se associar junto, para nós fazermos esses sindicatos independentes, fazermos a luta e a solidariedade. Né? Porque não é possível, por exemplo, nós lutarmos contra uma empresa como a General Motors aqui no Brasil, se nós não temos a solidariedade dos trabalhadores da General Motors, né, nos Estados Unidos e na Europa. E nós conseguimos construir isso a nível de algumas empresas, de fazer luta juntos. E a nível dos países também, nós podemos, na medida do possível, tentar mobilizar aqui a diáspora angolana, de outros países, para fazer manifestações porta-embaixada. E quando nós tivermos greves difíceis no Brasil, vocês também poderem ajudar. O nosso sentido é mais a solidariedade nas lutas. Então, para nós é muito... coisa, vocês... Vale. Posso perguntar, posso colocar uma questão, Neto? Sim, a cotização aí é obrigatória ou voluntária? Aonde? Dos trabalhadores para o seu sindicato ou para a rede? Dos trabalhadores para o seu sindicato. Olha, aqui tem um formato que teve durante muitas décadas, que era uma contribuição, um dia de trabalho por ano que os trabalhadores davam para o sindicato. E esse era o chamado imposto sindical. Isso era um dinheiro violento e que mantinha uma estrutura sindical muito atrelada a esse dinheiro. Nos últimos anos, nós começamos a mudar isso daqui, tivemos uma luta muito grande pela independência e pelo direito da afiliação voluntária. Só que nós temos depois foi feita uma reforma trabalhista no governo Temer, que nos tirou vários direitos e enfraqueceu muito os sindicatos. Sim. Veio o governo Lula, nós achávamos que o governo Lula ia revogar essa disposição. Não, o governo Lula manteve o debilitamento dos sindicatos. Tanto é que chegou uma situação agora no 1º de maio, o Lula chamou o 1º de maio e foram 4.000 pessoas. Isso não é nada no Brasil. Nós já fizemos 1º de maio com 100.000, com 200.000 pessoas, e esse enfraquecimento do sindicato e a desconfiança no governo Lula também, levou para o 1º de maio do Lula, do PT, da CUT, da Força Sindical, tenha sido um fiasco. Nós levamos aproximadamente 2.000 pessoas em frente ao Teatro Municipal em São Paulo, mas foi a militância voluntária, vai porque quer, porque compreende a necessidade política. Então, hoje nós vivemos dois formatos de sindicalismo no Brasil, esse completamente atrelado e essa iniciativa nossa de construir uma coisa independente. Por isso que é muito importante ouvir vocês, a experiência de vocês, trocarmos experiências, porque crescemos todos nós. Mais ou menos isso. Muito obrigado. Não sei se eu te respondi. Muito obrigado. Não, fez muito respondeu, Neto. Muito obrigado. Muito obrigado. Se a Sâmia também quiser responder, sinta-se à vontade. Nós aqui... Não, a CSP com Lutas fez uma campanha, né, contra o imposto sindical, isso há alguns anos atrás aí, eu acho que antes da Dilma, né, sair do governo, então a gente sempre defendia aí essa independência, né,
Mas, de fato, os sindicatos foram se enfraquecendo muito com o governo Temer, e agora, na esperança de melhorar, isso não aconteceu, né? É bem isso que o Neto falou mesmo. Ok. Obrigado, Sami. Obrigado, Neto. Obrigado, Neto. A gente que agradece. Nossa, um prazer te conhecer, Cândido. Muito obrigada mesmo. Todo nosso. Obrigado. Obrigado, Sami. Obrigado a vocês. Bom trabalho para vocês. Estamos em contato, Neto. Estamos em contato. Sim, sim. Vamos sim. Obrigado. A nossa luta é a mesma, tá? Pode ficar É a sossegado. mesma, viu? É a Obrigado, Neto. mesma. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Grande abraço. Um abraço Tamo para junto. Um vocês. abraço para vocês, então. Um abraço para vocês. Tem licença. Tchau. Tchau, tchau.